Com uma intensidade necessária no mercado da bola, a Ponte Preta conseguiu acertar mais uma contratação para o intenso ano de 2025, onde disputará a Série A1 do Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e também a Série C. Diogo Silva, ex-goleiro do Paysandu, assinou em definitivo com a Macaca até o fim do Campeonato Paulista de 2026, com chances de renovação automática para o fim da temporada em caso de acesso para a Série B. O experiente goleiro de 38 anos conta com passagens por CRB, Vasco e Ceará, além do papão da Curuzu. Diogo Silva se junta ao lateral Arthur e ao volante Rodrigo Souza como novos reforços já contratados pela Macaca para a próxima temporada. E apesar de já terem o contrato assinado, essas três peças ainda não possuem datas para serem anunciadas. E se engana quem pensa que as trocas da Macaca se limitam apenas a jogadores. Nesse planejamento para o ano que vem, o clube alvinegro aproveitou a chegada de Alberto Valentim para trazer um novo preparador físico para o majestoso. Léo Cupertino chega a Campinas para assumir a função após a saída de Thiago Vegetti da Ponte, que estava no clube desde o início de 2024. Cupertino possui uma grande carreira com passagens por Bahia, Vasco, Guarani e Curitiba. Ele também teve a experiência de defender a seleção brasileira quando foi campeão com a equipe sub-23 nos Jogos Pan-Americanos. O novo reforço da Ponte terá um grande desafio de preparar os jogadores para o breve início do Campeonato Paulista, onde a Macaca estreia no dia 15 de janeiro contra o Novo Horizontino no Jorjão. Olha, os jogadores remanescentes, a Ponte antecipou como já estava rebaixada e enfrentaria um adversário que também não aspirava a nada. Antecipou, foi dia 21, né? Sexta-feira, o último jogo da Ponte. Então, se deu 30 dias de férias, vai terminar no dia 21. Não tem ainda a data, a Ponte não anunciou a data da reapresentação, mas provavelmente a reapresentação será antes do Natal. E aí tem aquele período, tem que fazer os exames e etc. Será que nesta data a Ponte terá a possibilidade também de apresentar, além dos que já têm contrato e vão permanecer, os novos contratados? A tendência é que aconteça isso, né? Mesmo porque a Ponte não está escondendo os 4 que já contratou, os 5. Eu acho que a tendência é... Ponte mesmo não anunciou nenhum. Sim, mas a gente sabe, por informação, você tem a sua fonte, eu tenho a minha, que esse ano eles vão ser apresentados. Eu não sei se amanhã, não sei se na semana que vem. Atender, porque não tem por que ficar escondendo para janeiro, né? A não ser que seja uma estratégia de marketing que a gente respeita. Mas a gente sabe que a Ponte está trabalhando no mercado, está contratando jogadores, então todo dia pinga um nominho, 2 nominhos. E assim a Ponte vai construindo o seu time, que a gente não sabe de que tamanho está, nem de quantidade, nem de qualidade. Temos que aguardar. Agora, a tendência, você fez um raciocínio que eu concordo. Eu acho que a tendência é que todo mundo se apresente pela última data, né, de um jogo oficial antes do Natal. E tomara que isso aconteça, porque aí tem exame médico, essa coisa toda, e deixa um pouco mais à frente, no início de janeiro, a pré-temporada. A programação do Alberto Valentim está para dia 26, que é depois do Natal, né? Quinta-feira. Uma quinta-feira. É uma quinta-feira, não é isso? Dia 26. Agora, a gente sabe que os jogadores têm esse período aí de exames, etc. Então, se o treinador vai se apresentar no dia 26, significa que os jogadores vão se apresentar um pouco antes, é isso ou não? Não. Não? Pode ser que não. Pode ser que a programação já esteja marcada para o dia 26 e acontece muito isso, né? Principalmente quando o CH estava falando agora, a gente não sabe qual que é o time da Ponte. Ah, está contratando, está surgindo alguns nomes, legal. E aí apresenta no dia 26, né? Tem que apresentar pelo menos 80% do elenco, até para que depois, durante as competições, durante o Campeonato Paulista, vamos lá, o pessoal começa a pré-temporada ali no dia 26. Aí tem jogador que chega depois do dia 6, que é segunda-feira, né? Dia 6 é segunda-feira, depois do Ano Novo. E aí o cara já perdeu já o quê? 10 dias. E aí até o cara, para ficar um grupo homogêneo, leva tempo. Então, para que você não tenha essa discrepância física, é importante que pelo menos 80% daquilo que a Ponte pensa
pelo menos para o Campeonato Paulista, já esteja nesse dia da apresentação. Eu acredito que o pessoal vai se apresentar junto ali dia 26, pode ser até que a apresentação do Alberto aí já faça, automaticamente vai fazendo a apresentação dos jogadores contratados, mas o grupo tem que estar 80% já nesse dia da reapresentação, digamos assim. E tem um detalhe muito importante, diante de tudo que você está colocando, do contexto. A Ponte está trocando de preparador físico. Então veio uma nova maneira de trabalhar, um novo conceito. Eu não sei se pior ou melhor, né? Tem que ver o trabalho, né? Ao longo do trabalho, o Vegete que estava aí é um baita profissional. De repente não deu acerto de salário, recebeu outra proposta. De qualquer maneira, eu acho que fisicamente a Ponte não teve problema como teve tecnicamente. De qualquer maneira, é uma opção da Ponte, sorte ao novo preparador físico, e vem aí realmente uma mexida grande, né, Batista? Trocou técnico, trocou preparador físico, tá chegando aí um jogador aqui, outro ali. Vamos ver se o time se completa e se encaixa. É uma troca que, claro, tem tudo isso que o CH disse. Questão financeira, acerto, né? Mas é uma troca que eu não faria. Eu acho que a Ponte tinha um baita de um profissional. Ah, mas o Léo também é muito bom. Ok, tá tudo certo. Né? Que ele seja muito feliz. Pode ser que o Alberto Valentim... Pode ser também a indicação do Alberto. Isso, né? Cada treinador tem uma maneira de ser. Então, mas o Léo Cupertino... Vários treinadores gostam de trabalhar com o preparador físico da sua confiança. O Léo Cupertino estava no Ituano com o Alberto? Eu acho que não. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Pode ser que seja isso também. Mas está conjecturando, né, galera? Mas pode ser que seja isso também. Mas assim, eu não teria trocado. Não teria trocado. Eu não Coritiba. Estava no Coritiba. Ok, deve ser um bom profissional, não conheço. Deve ser um bom profissional também. Mas a gente está falando, o CH disse aqui, a Ponte teve inúmeros problemas durante a temporada, menos o físico. E nós elogiávamos aqui um monte de vezes. Inclusive, sobre a questão do Elvis, que sempre muito questionado, né? Do biotipo, nunca consegue entrar em forma. Quantos jogos nós vimos aqui o Elvis aos 45 dando pique atrás de lateral, ajudando a marcar? Isso é a questão física. A bem da verdade, o abacaxi do cara. A Ponte teve 2 jogos que arrebentaram com ela. 2 jogos. Claro, time muito questionável, um time que ficou devendo, é verdade. Mas 2 jogos arrebentaram com a Ponte. E os 2 em casa. Derby e Paysandu. Se a Ponte vence o Derby, jogo em casa, perdeu o Derby. E a goleada, 1-0. Contra o Ituano? Não interfere. Não interfere, porque a Ponte fechou o campeonato com 38, correto? Se ela vence o Derby, que era o mais natural, ou seja, jogando na sua casa, torcida única. 41. Era o mais natural, 41. Aí vence o Paysandu, não era natural também a Ponte vencer o Paysandu? Mas teve 2 jogos, foi o Paysandu e teve um outro em casa, não sei se foi o Derby. Mas não precisa. Porque o Derby você não dá pra você colocar o resto do campeonato. Correto, foi goleado pela equipe do Ituano, esquece. 2 jogos estouraram a macaca. O Derby, e foi interessante porque o Guarani ganhou o Derby. O Guarani estava a caminho, galopando em direção ao abismo e arrastou a Ponte junto com ele. Então, se você coloca a vitória no Derby, a vitória diante do Paysandu, pronto, 44 pontos. O Derby é uma questão linha seguinte, e uma tese. O Derby não dá para você colocar no planejamento. O Derby não dá porque o Derby tudo pode acontecer. Por isso que, quando o CH fala o Ituano, é verdade, porque o Ituano era um concorrente direto da parte de baixo da tabela. Também como o Paysandu. Entendeu? Então, assim, o Paysandu também. Eu acho que essas duas... A Ponte, sem dúvida nenhuma, esses últimos jogos foram tenebrosos, né? Tanto dentro como fora de casa. Então, teve um jogo... Qual o jogo foi que a Ponte estava ganhando e tomou 2 viradas, não foi isso? Estava ganhando, teve um jogador... Ganhando o jogo. O Paysandu foi um deles. Paysandu foi a expulsão do Gabriel Risso. E a outra, qual que foi a expulsão? Vila Nova, exatamente. Exatamente, tava ganhando. Tava ganhando o jogo. Tem um jogador expulso, e o Vila Nova também não queria nada com nada. Pra mim foram esses 2 jogos. Paysandu e Vila Nova. Porque, tá ganhando o jogo, jogando bem. Aí tem um jogador expulso por bobagem. Né? Se o cara vai lá, o cara vai fazer o gol. Isso, ele chutou lá o Júnior Todinho. Cara... Então, pra mim, foram esses 2 jogos. Ridículo, são 2 vitórias. 2 vitórias, 6 pontos, acabou.